Olá, amigos! Um dos assuntos que é talvez mais preocupante em relação à redação do vestibular trata da fuga ao tema. Bom, o tema, como vocês sabem, é uma proposta em que ele exige um posicionamento do candidato. Para que você evite a fuga ao tema, é necessário que você tenha em mente a discrepância que há entre assunto e tema propriamente dito. O assunto é sempre algo muito específico ou muito amplo, de maneira que você não consiga trabalhar muito além disso. Por exemplo, um dos assuntos mais discutidos hoje em termos midiáticos é o caso da Isabela Nardoni. Vocês sabem, há pouco tempo houve o julgamento dos pais de Isabela e eles foram condenados. Na prática, um aluno já me perguntou se isso poderia cair numa prova de vestibular. Muito pouco provável, de fato. Até porque o caso Isabela Nardoni não permite uma análise argumentativa mais ampla ou mais adequada. Agora, a partir do caso Isabela, e vejam, isso é um assunto por ser algo muito específico, a partir do caso Isabela Nardoni, nós podemos entender ou retirar dele duas propostas de redação que, por exemplo, tratariam da dissolução do núcleo familiar na contemporaneidade ou a espetacularização midiática. Até porque, como vocês sabem, houve um grande movimento da mídia em torno do caso. Muitos acusaram, inclusive, a mídia de terem condenado o casal Nardoni antes mesmo do próprio julgamento. Então, na prática, o que acontece aqui é que, a partir de um assunto, eu posso ter temas diferentes que compõem, obviamente, questões diferentes e argumentações necessariamente distintas. Para que você evite fugir ao tema, eu trouxe dois exemplos para a gente tentar analisar aqui. Venham comigo, por favor. Como primeiro exemplo, vamos pegar esse tema da UFRJ de 2001, que tratava do tema Brasil, país do futuro, até quando? Vejam que, a princípio, ele deseja que você trabalhe nesse contexto brasileiro, ou seja, nada de referências a outros lugares, a outros países. E ele trabalha com um clichê que é absolutamente positivo numa primeira visão. A ideia de que o Brasil é o país do futuro é a ideia de que é um país que vai para frente, que vai mudar no futuro. O problema é que, quando ele vem acompanhado desse até quando, ele insere no tema um questionamento que, a princípio, aponta para a ideia de país do futuro como uma visão extremamente negativa. A ideia dele é questionar até quando permaneceremos passivos diante de determinadas situações políticas e econômicas que acontecem no nosso país. É importante você estar atento para essa noção de análise crítica que ele exige do candidato, que a banca exige do candidato. Num segundo caso, peguei um segundo tipo de tema que é um pouco mais comum hoje em dia nas bancas, o tema em que você tem que interpretar sua ideia central. É de autoria de Mário Quintana a frase: "O mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente bem". Quando o Mário Quintana afirma isso, na prática, o que ele nos diz? Bom, obviamente eu não posso fazer aqui um trabalho sobre tráfico de animais. Quando ele fala do passarinho engaiolado, é uma metáfora que nos remete à ideia de prisão, na prática, uma prisão domiciliar, uma prisão confortável. Aqui, como no exemplo de cima, Mário Quintana nos mostra que há uma certa atitude de conformismo, uma certa atitude de resignação do brasileiro diante de certas situações. A partir dessa noção de conformismo, você deve desenvolver, então, um texto que tenha uma tonalidade crítica sobre o assunto que é discutido. Tudo bem? Espero que isso tenha ajudado você a não fugir ao tema e a gente se encontra numa próxima.